Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das situações mais alarmantes para toda a vida na Terra: as temperaturas ambientais. Vocês sabem o que é? E como é medida a temperatura? Vem comigo e vamos descobrir juntos! Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver. Então, bora lá! O que é temperatura? A temperatura é uma grandeza física escalar que indica o grau de agitação dos átomos de um corpo. Calor e temperatura são grandezas físicas diferentes. A temperatura é medida pelos termômetros, que podem ser analógicos, digitais ou digitais infravermelhos. A temperatura é uma medida estatística do nível de agitação entre moléculas, relacionado com o deslocamento da energia cinética de um átomo ou molécula. A temperatura está relacionada com a energia interna de um sistema termodinâmico. Através do estudo das escalas termométricas podemos transformar uma escala de temperatura em outra através de uma simples fórmula. As escalas termométricas mais empregadas são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo e mais quente ele estará e vice-versa. Fisicamente, o conceito dado a quente e frio é um pouco diferente do que costumamos usar no nosso cotidiano. Podemos definir como quente um corpo que tem suas moléculas agitando-se muito, ou seja, com alta energia cinética. Diferença entre calor e temperatura. O calor e a temperatura são grandezas físicas diferentes. O calor é a energia que flui entre corpos que estão em temperaturas distintas, enquanto a temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. O calor é medido em joules ou calorias, enquanto a temperatura é medida pelos termômetros. Como funcionam as escalas de temperatura? As escalas termométricas são usadas para indicar a temperatura, ou seja, a energia cinética associada à movimentação das moléculas. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a temperatura pode ser medida em 3 escalas: escala Celsius, graus Celsius; escala Kelvin, K; escala Fahrenheit, graus Fahrenheit. Como referência, elas utilizam os pontos de fusão, gelo, e ebulição, vapor, da água. Escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi criada em 1724 pelo físico e engenheiro Daniel Gabriel Fahrenheit, de 1686 a 1736, recebe esse nome em homenagem ao seu criador. Nos Estados Unidos e na Inglaterra a temperatura é medida em Fahrenheit. O símbolo dessa escala termométrica é graus Fahrenheit. Ponto de fusão da água, 32 graus Celsius. Ponto de ebulição da água, 212 graus Celsius. Escala Celsius. A escala Celsius foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius, de 1701 a 1744, recebe esse nome em homenagem ao seu criador. É a escala termométrica mais utilizada no mundo, inclusive no Brasil. O símbolo dessa escala é graus Celsius. Ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Escala Kelvin. A escala Kelvin é chamada de escala absoluta pois tem como ponto de referência o zero absoluto. Ela foi criada em 1864 pelo físico, matemático e engenheiro irlandês William Thomson, de 1824 a 1907, recebe esse nome uma vez que ele também ficou conhecido como Lord Kelvin. O símbolo dessa escala termométrica é K. Ponto de fusão da água, 273 K. Ponto de ebulição da água, 373 K. O que é ponto de fusão e ponto de ebulição? O ponto de fusão e o ponto de ebulição são temperaturas que indicam a mudança de estado físico de uma substância, em uma dada pressão. Ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição.
O ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância líquida passa para o estado gasoso. Por exemplo, a água pura passa do estado sólido para o estado líquido, sob pressão de 1 atm, a temperatura de 0 graus Celsius. Já o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, sob pressão de 1 atm. O calor latente de fusão é a quantidade de calor por unidade de massa necessária para uma substância mudar do estado sólido para o líquido. Já o calor latente de vaporização é a quantidade de calor por unidade de massa necessária para uma substância mudar do estado líquido para o gasoso. Como a alta temperatura afeta o clima? As altas temperaturas podem ter várias consequências no clima. Aqui estão algumas maneiras pelas quais as altas temperaturas podem afetar o clima. Derretimento do gelo. O aumento das temperaturas pode levar ao derretimento do gelo em regiões polares e glaciares. Isso pode contribuir para o aumento do nível do mar e afetar os ecossistemas costeiros. Mudanças nos padrões de precipitação. Altas temperaturas podem afetar os padrões de chuva e neve em diferentes regiões. Isso pode levar a secas prolongadas ou chuvas intensas, dependendo das condições locais. Eventos climáticos extremos. O aumento das temperaturas pode aumentar a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos, como tempestades, furacões e ondas de calor. Alterações nos ecossistemas. As altas temperaturas podem afetar os ecossistemas terrestres e aquáticos, incluindo a migração de espécies, a perda de habitat e a diminuição da biodiversidade. Impactos na agricultura. Altas temperaturas podem afetar a produtividade agrícola, levando à diminuição das colheitas e à escassez de alimentos em algumas regiões. Esses são apenas alguns exemplos das maneiras pelas quais as altas temperaturas podem afetar o clima. É importante lembrar que as mudanças climáticas são um fenômeno complexo que envolve muitos fatores interconectados. Medidas preventivas em caso de alta temperatura. Aqui estão algumas medidas preventivas que podem ser tomadas em caso de alta temperatura. Hidratação. Beba bastante água ou sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede. Aumente a ingestão de líquidos se estiver suando muito ou se estiver fazendo atividades físicas. Proteção solar. Use protetor solar com FPS acima de 50 e, se possível, protetor labial com filtro para evitar queimar os lábios. Utilize barreiras físicas, como boné, chapéu, óculos de sol e camiseta quando for se expor ao sol. Vestuário. Use roupas leves e que não retêm muito calor. Evite roupas apertadas e escuras, pois elas absorvem mais calor. Ambiente. Mantenha-se em ambientes frescos e arejados. Se possível, feche cortinas ou janelas mais expostas ao calor e facilite a circulação do ar. Abra janelas durante a noite. Alimentação. Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes. Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar. Outras medidas. Informe-se periodicamente sobre o estado de saúde das pessoas que vivem só, idosas ou com dependência, que vivam perto de si e ajude a se protegerem do calor. Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água. Mantenha medicamentos abaixo de 25 graus centígrados na geladeira. Procure aconselhamento médico se sofrer de uma doença crônica, condição médica ou tomar vários medicamentos. Agora vamos conhecer as maiores temperaturas. 5 maiores temperaturas ambientais já registradas no mundo. Número 1. Califórnia, Estados Unidos, Vale da Morte. A temperatura mais alta já registrada na Terra foi de 56,7 graus Celsius, ocorrida em 10 de julho de 1913, no Vale da Morte, Califórnia, Estados Unidos. Essa temperatura foi registrada na Furnace Creek Ranch. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM, essa é a temperatura mais alta já registrada na Terra. O Vale da Morte é um dos lugares mais quentes do mundo e é conhecido por suas temperaturas extremas. A região é caracterizada por um clima desértico e árido, com pouca precipitação e altas temperaturas durante todo o ano. Número 2.
Califórnia, Estados Unidos, Vale da Morte. Em agosto de 2021, o Vale da Morte registrou novamente uma temperatura de 54,4 graus Celsius, uma das maiores temperaturas já registradas em 100 anos nos Estados Unidos. Essa temperatura foi registrada em 16 de agosto de 2021 às 14 horas e 41, 15 horas e 41 no horário de Brasília, em um termômetro automático que está na sombra e a quase 2 metros de altura em Furnace Creek. Número 3. Kuwait, Ásia. A temperatura mais alta já registrada em Mitriba, Kuwait foi de 53,9 graus Celsius em 21 de julho de 2016. Essa é a terceira temperatura mais alta já registrada na Terra e a mais alta já registrada para a região continental da Ásia. Mitriba é uma estação meteorológica localizada no noroeste do Kuwait. Número 4. Tirat Tsvi, Israel. A temperatura mais alta já registrada em Tirat Tzvi, Israel foi de 54 graus Celsius em 21 de junho de 1942. Essa é a segunda temperatura mais alta já registrada na Terra e a mais alta já registrada para a região do Oriente Médio. Tirat Tzvi é um kibbutz religioso localizado no Vale de Beishian, 10 km ao sul da cidade de Beishian, Israel, a oeste do Rio Jordão e da fronteira Israel-Jordânia. Em 2021, tinha uma população de 975 pessoas. Número 5. Turba, Paquistão. A cidade de Turba, localizada no Paquistão, registrou uma temperatura de 53,7 graus Celsius em 28 de maio de 2017. Turba está situada na margem esquerda do rio Kek, afluente do rio Dasht. O clima em Turba é caracterizado por verões longos, escaldantes, abafados e áridos, invernos curtos, secos e com ventos fortes. A temperatura média anual varia de 10 graus Celsius a 43 graus Celsius. Durante o ano inteiro, o tempo é de céu quase sem nuvens. Essas informações são baseadas em dados históricos e podem variar ao longo do tempo. Mas e vocês? O que acharam das temperaturas? Qual das 5 vocês se interessaram mais? Vocês sabem mais alguma curiosidade sobre elas? Deixem nos comentários as suas opiniões e sugestões. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre as maiores temperaturas de ambiente já registradas. Esperamos que vocês tenham se maravilhado com esse vídeo e tenham aprendido algo novo. Se gostaram do vídeo, comentem para nós sabermos o que vocês estão achando, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos conteúdos incríveis e muito mais. Agradeço a todos pela visita e até o próximo vídeo.